Senhor, essa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, exaltando o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, mar do brilho, de amor e de esperança, a terra desce. Em seu formoso céu, horizonte límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és guerras forte, vale do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resonante, pátria amada, Brasil. Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do povo, da chopana onde um é pouco, dois é bom, três é demais, venho das praias sedosas, das montanhas alperosas, dos pampas do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terra se eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. É a mira do meu fuzil, a ação do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Mas terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. É a mira do meu fuzil, a ração do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil, meu Brasil. Então nós precisamos sempre que a lojinha tenha algum retorno para a gente poder continuar o nosso trabalho, tá? Não só da manutenção, mas da ampliação também do nosso museu, que vocês vão conhecer hoje, já a quinta sala que já está em andamento, já quase final, tá? Vocês vão gostar de ver, nós vamos subir lá após a palestra. Eu vou ler o currículo da senhora Cristina Pérez e... chegando, você gente. É graduada e mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autora do livro Herdeiros da Fundação, Lavoro e Família, em São Caetano, Rudic, publicado pela Rudic, 1988. E A Dupla Face da Guerra, a febre pelo olhar de um prisioneiro, publicada por Intermeios em 2023. Coordenou projetos de memória empresarial e sindical, foi professor da Universidade Aberta da Maturidade da PUC,
e durante 10 anos foi pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da Universidade de São Paulo. Atualmente se dedica a pesquisas sobre relações e amores e casamentos na Segunda Guerra Mundial. A parte fica com a senhora. Boa tarde a todos. Obrigada, César, pelo convite. Em nome de quem agradeço a todos da associação pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uma responsabilidade grande, visto que todos vocês têm um vínculo com a FEB e devem conhecer bastante história. Certamente, se eu conversar com vocês, cada um vai ter uma história interessante para me contar. O tema da palestra de hoje é baseado na experiência de vida de um veterano de guerra que foi aprisionado pelos alemães e que resultou no livro que está aqui em cima da mesa. E aí eu decidi começar essa apresentação com a foto do senhor Valdemar Celisoli, que me inspirou essa palestra, e cuja história eu vou contar no decorrer, e ao lado uma imagem do mito de Sísifo, que é um mito grego. Eu vou começar a contar a história do mito de Sísifo, e ao final da palestra a gente vai tentar fazer um link do porquê que eu escolhi essa imagem. O Sísifo era um homem que acabou entregando para o Asopo, que tinha uma filha, e Zeus havia raptado a filha de Asopo. E o Sísifo contou para o Asopo, foi meio dedo duro, o que havia se passado. Zeus, muito irado, mandou o Sísifo para o mundo dos mortos, mandou para o Hades. E o Sísifo, muito esperto, arrumou uma forma de tentar sair de lá. Ele chegou para Perséfone e falou assim: me deixa voltar para o mundo dos vivos durante 3 dias, para que eu possa fazer um enterro que eu merecia, um enterro decente, e para eu poder castigar aqueles que não me deram o enterro que eu merecia. Perséfone então o liberou para os 3 dias, e como a gente pode imaginar, o Sísifo não voltou para o mundo dos mortos. Como castigo, Zeus condenou Sísifo a carregar uma pedra até o topo de uma montanha. Chegando ao topo, pela questão da inércia, a pedra rolava a montanha abaixo, e a vida dele passou eternamente a esse esforço de subir com a pedra e a pedra rolando. Por que essa história? No final vou tentar fazer uma relação aqui com a história do seu Valdemar. E aí eu queria começar contando qual o meu vínculo com a FEB. Você já tinha me perguntado, e as pessoas sempre me fazem essa pergunta: você tem algum parente que foi da FEB? Não tenho, eu não havia planejado que isso acontecesse. Pelo meu currículo vocês podem perceber que eu já me dediquei ao estudo de imigração italiana, passei por uma longa fase no mundo empresarial, onde me dediquei à história sindical, histórias corporativas, e aí em um determinado momento eu decidi voltar para o mundo acadêmico, e essas coisas de que os pais conhecem os filhos, mas os filhos também conhecem muito bem os pais. A minha filha é médica, um dia ela chegou em casa e fez assim: mãe, eu atendi um paciente que você ia adorar conhecer. Ele foi para a guerra. E ele me contou muitas histórias e me convidou para ir à casa dele. No fim, ela acabou virando médica pessoal dele. E quando ela foi à casa dele, ela falou que ele é um museu vivo, né? A casa é cheia de imagens, de fotos da FEB, atestados, armas, medalhas, enfim, a vida dele toda girando em torno disso. Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. Eu estou falando aqui do seu Antônio Crucha, que era da Associação de São Bernardo. E eu me lembro que quando eu acabei marcando um horário para conversar com ele, e na hora que eu parei o carro, que eu olhei para cima do prédio, foi essa a imagem que eu vi. Uma bandeira do Brasil, um símbolo da cobra, fumou, e uma placa escrito "Aqui mora um herói da FEB". Eu acho que nesse momento eu fui picada pela cobra e nunca mais eu deixei de estudar a FEB. É o que eu tenho feito na minha vida nos últimos 10 anos. E aí uma coisa que acabou me instigando, eu assim, qual é o
conceito de herói para o seu Valdemar? O que o seu Antônio? O seu Antônio imaginava com o herói. O que é ser um herói da febre? E aí eu começo aqui trazendo 3 conceitos que estão nos dicionários, de Biderman, de Matos ou de Wise. Eu não vou ficar lendo porque é desagradável, mas vocês lendo, vocês vão poder perceber que os 3 conceitos têm em comum a questão de que o herói é aquela pessoa que se notabiliza por um feito memorável, por alguma atividade importante. No caso do seu Valdemar, o que ele identificava como um feito memorável? Obviamente, o fato de ele ter participado da guerra. Mas e a nossa cultura? O que entende por um feito memorável? Se nós olharmos para trás, a gente vai perceber que nós temos a tendência no Brasil a uma desconstrução dos nossos heróis. Então, uma das coisas que nos ocorre é que poucas pessoas sabem sobre a participação do Brasil na guerra, não existe essa informação. Quem dá aula sabe que os livros didáticos dedicam muito pouco a esse período. E quando eu falo de desconstrução de heróis, eu não estou falando só dos soldados que participaram da febre. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que quando um governo sucede a outro, existe sempre essa tendência a desqualificar o que o antecedeu. E isso não é de hoje, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que a Dona Marta virou a louca, Carlota Joaquina era ninfomaníaca, Dom João era o glutão. Então existe sempre essa tendência na nossa memória. E o que sobrou desses heróis, desses homens que foram para a guerra? Que é a questão, eu acho primordial, a questão do silenciamento da memória da febre na memória coletiva do Brasil. A gente percebe que existem poucos espaços no país dedicados a isso, até porque a gente tem que entender o momento em que esses homens foram para a guerra, né? Eles foram lutar contra os governos totalitários, sendo que a gente vivia um momento de ditadura. Então, a não valorização da história desses homens tem a ver também com o contexto em que eles foram forjados. Até mesmo porque ocorreu, a maioria de vocês deve saber, a desmobilização deles na própria Itália. Então, quando eles voltaram para o Brasil, eles tiveram só mais uma semana de autorização para usar os uniformes. Eles não foram autorizados a escrever diários e a contar coisas sobre o episódio da guerra. Por isso que o diário do seu Valdemar é tão importante, porque o governo não permitia, mas isso não impediu que muitos dos veteranos tivessem escrito suas memórias. E eu caracterizaria, então, essa ausência da presença da febre na memória coletiva do Brasil, ou que a gente chamaria de sobrevivência nas memórias subterrâneas. O que quer dizer isso? Não é um conceito meu, é um conceito de um historiador, um filósofo francês. É o que vocês fazem aqui. É a preservação dessa memória nas famílias e nas associações que lutam para manter essas lembranças, essas memórias, esses episódios vivos. Sem a atuação de vocês e essa insistência, isso tenderia a desaparecer. E aí, então, só para dar continuidade ao meu trajeto pessoal, nesse meu contato com o seu Antônio Kruschek, eu comecei a fazer um levantamento dos veteranos de guerra vivos. Gravei uma série de entrevistas, acho que hoje está em torno de 34 entrevistas, inclusive eu gravei aqui em Campinas, né, com o seu Justino e o outro foi o seu Silvio, né, Bernadette? Silvio, né? E, além de, no decorrer dessa minha pesquisa, eu queria acrescentar uma informação que é interessante, em que o meu foco seriam as histórias pessoais de vida, o cotidiano desses homens na guerra. Começou a aparecer muito a referência ao navio das noivas. Embora esse não seja o tema da apresentação, eu só quero fazer uma parte, porque essa é uma pesquisa que eu venho conduzindo atualmente. E aí surgiu uma curiosidade de saber o que seria o navio das noivas. Então eu acabei descobrindo que um navio trouxe as mulheres nos pracinhas que se casaram com as italianas na Itália. Oficialmente, a gente tem registrado como 58 casamentos. Mas, na realidade, na minha pesquisa, eu descobri outros casamentos. Então, eu estou escrevendo sobre isso. Se alguém conhecer alguma italiana que tenha se casado com algum
soldado na Itália, por favor, me faça o contato, que eu falo que achar agulha em palheiro. E aí eu venho tentando também, além de tentar materializar as pesquisas, as informações que eu venho coletando, seja através de artigos, deste livro ou do outro que eu estou escrevendo, dar palestra sobre essa temática no intuito de divulgar essas pesquisas e contribuir à construção dessa memória da fé. E aí, entrando propriamente, então, no livro do seu Valdemar, aqui está escaneada, tem a capa do livro, quando a gente abre o livro, o diário dele, ele identificou manualmente os itens que ele considerava importantes para ele, como a febre como parte do 5º Exército, ele menciona o navio que ele foi, o trajeto que ele percorreu, seja no Brasil, quando prestou em Caçapava, em Taubaté, depois no Rio de Janeiro, até sair de lá para ir para a Itália, e os países que ele menciona ali, porque como ele foi feito prisioneiro, ele foi levado da Itália pelos alemães a um campo no norte da Itália, passando pela Áustria e chegando na Alemanha. Como o seu Valdemar identificou graficamente a abertura do diário dele. Ele era um homem do 1º Batalhão, da 3ª Companhia, pelotão de Petrechos, da seção de metralhadora. Então ele era alguém que estava no fronte. Esse é um dado importante. E ele começa a escrever o diário. Ali, do lado direito, vocês verão a primeira página escrita do diário. A cobra fumou do lado esquerdo. E as duas datas que ele identifica, 31 de outubro de 44 é a data em que ele foi feito prisioneiro pelos alemães. E 28 de abril de 45 é a data em que o campo que ele estava foi libertado pelos americanos. E aí então ele registra no dia 29 de junho de 44, que é a primeira página do diário, que é quando ele embarca no navio, e aí ele diz: sempre pensei em escrever um diário, mas nunca tive a oportunidade tão boa como essa. Acho-me embarcado em um navio, sei que vou para a guerra, mas para onde não sei. Vou escrever um pouco do meu passado para saberem quem sou. Chamo-me Valdemar Reinaldo Ceresoli, sou filho de Dona Margarida Ceresoli e de Antônio Ceresoli. Fui sorteado para o Exército em 2 de outubro de 41. Servi 14 meses em Caçapava. Em 3 de fevereiro de 43, fui promovido ao posto de cabo e foi transferido para Taubaté como expedicionário. Estive 19 meses naquela boa cidade, depois segui para o Rio de Janeiro, onde fiquei por 3 meses, e hoje, 29 de junho de 44, dia de São Pedro, entrei no navio que me conduzirá para a guerra. Sei que vou, mas se voltarei não sei. Essa dúvida com relação à volta, o medo de morrer é sempre muito presente em todo o diário, principalmente nos momentos em que antecede a entrada dele em combate, porque eles saíram aqui, dia 2 de julho, chegaram em meados de julho na Itália, em Nápoles, e só foram entrar em combate em 16 de setembro. Então, nesse espaço de tempo em que eles sofreram treinamentos, adaptações, a expectativa para a entrada em combate era muito grande. E o sofrimento com a ausência de informações da família no Brasil, maior ainda. Então, a primeira coisa que eu me coloquei como questionamento no momento de escrever é que eu não queria somente reproduzir o diário. Obviamente, teria sido muito mais fácil. Eu quis abordar 2 aspectos. Além da reprodução do diário, eu gostaria de pensar a fonte que eu estava utilizando, que era um diário pessoal. Uma coisa é a gente escrever algo sobre alguém baseado no seu diário pessoal. Outra coisa é baseado em entrevistas ou só na documentação. Então, a pessoalidade, ela marca muito o diário. Uma outra coisa que me interessava fazer, e depois se tornou cada vez mais necessária, era dialogar com a documentação oficial, para entender algumas coisas que ele colocava no diário e algumas hipóteses que eu tinha levantado. Então, só para não ficasse muito cansativo nessa parte, eu acho que assim, para o historiador, a gente classifica o diário como um documento do eu.
O que significa isso? Que ele não tem o filtro de uma outra pessoa. Quando a gente faz a entrevista, você tem o filtro do entrevistador, e ele não tem o que é mais importante, o filtro do tempo. Ele foi escrito no calor da hora, por alguém que era um soldado, era um cabo, por alguém que não tinha visão estratégica. Em muitos momentos, eu tive que pegar os relatos dele, comparar com relatos oficiais, para tentar entender qual era a batalha que ele estava envolvido, porque ele não tinha essa visão de comando. Se você ler um diário do general Mascarenhas de Moraes, a visão é completamente diferente, porque alguém tem um foco estratégico. Então não era essa questão do seu Aldemar. Então acho que duas coisas, principalmente, me chamaram a atenção nesse material que inspirou o livro. Primeiro, a história de um prisioneiro de guerra. É uma coisa que a gente pouco escuta falar, e só para antecipar a informação, foram 35 homens no Brasil feitos prisioneiros de guerra. E outro fato que eu falei de não ter passado pelo filtro do tempo. E essa daqui é a capa do diário. Ele escreveu as informações pessoais, ele recortou e colou num caderno de capa dura, e eu tenho o original desse diário comigo. Uma outra coisa que chama atenção, além do registro dia a dia das atividades, é esse quadro que ele faz de datas inesquecíveis. E aí, assim, se a gente for olhar, você vai pensar assim, vamos analisar quais são os pontos que ele coloca aí. Ele coloca o primeiro ponto, que é quando ele foi sorteado para o Exército, depois o dia que ele vestiu farda, o dia que ele foi transferido para o Rio, quando ele desembarcou. Enfim, se a gente for analisando, são todos critérios de ordem pessoal. Não existe nenhuma efeméride, nenhum grande acontecimento que ele registra. Mas o que está em vermelho me chamou a atenção pelo seguinte, ele coloca dia 11 de setembro de 44 como batismo de fogo. Quem estuda história da FEB sabe que o dia do batismo de fogo foi 16 de setembro. E aí eu fiquei me questionando, o que teria motivado ele a identificar essa data? E eis o que ele registra no dia 11 de setembro. Durante a instrução, entrei em uma trincheira velha e encontrei 9 cadáveres de alemães. Tivemos a curiosidade de revistá-los e encontramos várias fotografias de moças, de crianças e deles mesmos. Fiquei com 2 fotografias para a lembrança desse dia de sacrifício. Tirei do cinto de outro um porta-cantil. Tive a impressão de que é bem triste morrer em combate. Hoje encontrei esses corpos, talvez amanhã encontrem o meu. Mas a vida é assim, matar ou morrer. Por esta fala e por outras que vêm no decorrer do diário, eu cheguei à conclusão que ele identificou esta data como dia do batismo, porque foi o primeiro dia em que ele encontrou a morte materializada nos cadáveres desses alemães. Nesse momento, dá para perceber que não existe nenhuma diferença entre o soldado alemão e o soldado brasileiro. Todos têm as suas histórias nos bolsos, as suas fotografias de família, suas histórias de vida, e todos têm de enfrentar o combate com essa dúvida de viver ou morrer. Então a identidade entre aquele que supostamente era um inimigo, ela desaparece nesse momento. E se eu fosse levantar aqui para vocês todas as vezes em que ele falou da morte, eu passaria slides e mais slides. Eu escolhi algumas só, tá? Até para destacar alguns pontos. Ele diz no primeiro que às 8 subimos para uma marcha, fomos tomar banho de mar a 15 quilômetros daqui. Mas infelizmente na volta estourou uma mina no caminho que feriu um sargento e 2 soldados. Eles estão passando muito mal no hospital. E também morreu afogado um soldado da 4ª companhia. Aqui a gente vê a morte, mas não a morte em combate. É uma coisa que às vezes a gente acaba subestimando, é que 60 brasileiros morreram em acidentes decorrentes de treinamento, de pisar em mina, que não estivesse relacionado diretamente à atividade no fronte. Um outro contexto em que ele mostra a morte, por exemplo, quando chegamos na porta, um alemão com uma metralhadora agarrou-me pelos ombros
e fui obrigada a deixar meu colega Milton, que já tinha estampado no rosto, a hora da morte. Esse momento é o momento em que acontece a batalha, em que ele está inserido contra os alemães, que vai acabar resultando no aprisionamento dele. No outro trecho ele diz: às 4 parou o fogo, então partimos para atacar o morro próximo de nome Vale Morro. Quando chegamos no alto, começou a chover artilharia sobre nós. Deitei-me e rastejei para trás de uma pedra. Nunca vi a morte tão de perto. Morreu um cabo perto de mim e se feriram 4. Enfim, outros tantos. Uma outra parte em que ele menciona quando eles não tinham entrado em combate ainda, e aí eles vão até Livorno e ele vê um pai desesperado que tinha saído para comprar algumas coisas. Quando ele volta para casa, está o corpo da filha de 6 anos, numa escada, e ele aos prantos, porque a menina tinha sido assassinada pelos alemães. Então, a presença da morte ela é muito viva, desde antes de entrar em combate e no pós-combate, porque quando ele volta para o Brasil e ele encerra o diário, ele escreve alguns textos em forma de soneto, alguns poemas, e nesses textos a morte continua a assombrá-lo, mesmo quando ele ainda está no Brasil. Um outro tema recorrente é a questão dos vínculos afetivos. E um dos mais fortes, que chegou até a gerar problema na família dele quando ele voltou para o Brasil, é o relacionamento dele com essa criança chamada Giovana, que tinha 5 anos e que ia todos os dias ao acampamento dele. A gente sabe, né, que os brasileiros são famosos pelos laços de solidariedade que estabeleceram com as comunidades nos locais onde eles estavam estabelecidos. Então essa criança ia todos os dias, onde ele dava chocolate, ele dava alimentos que serviam para alimentar o seu lado afetivo dele, soldado, em que ele coloca isso várias vezes no diário, que a menina fazia com que ele se lembrasse das suas sobrinhas deixadas no Brasil. E para a criança e para a família dessa criança era uma forma de sobrevivência. E a família tinha muito ciúme. Quando ele voltou e que ele mostrou essa foto, não era um bom relacionamento que ele tinha com a família em função disso. Outro tema muito recorrente, principalmente antes da entrada em combate, é a questão das cartas. Todos nós sabemos que as cartas elas eram um elemento extremamente motivador do soldado. Elas passam a eles aquela sensação de sentimento, de pertencimento, quando eles estão num ambiente completamente hostil, desconhecido, não se prevê nada do que vai acontecer. E eu achei até interessante colocar uma reprodução aqui de um trecho do Rubem Braga, que foi correspondente brasileiro na Itália, quando ele dizia assim: cartas enormes, cheias de coisas, cheias de bobagens sem importância. Isso é que é importante, isso é que ajuda a fazer a guerra. Escrevam. Ele escreveu isso como parte de uma crônica publicada no jornal do Rio de Janeiro, do qual ele era correspondente. Então isso mostra o quão importante é para o homem em combate a manutenção desses vínculos. Esses 3 temas, para não ficar muito cansativo, é a questão do amor. A gente sabe que na guerra tudo é coletivo, até mesmo a morte, e eu mostrei aqui uns trechos para vocês dessas mortes. O amor é um dos poucos pontos onde o homem em combate tem a sua privacidade. E no diário de Valdemar existem algumas referências, algumas subliminares, outras mais explícitas. Então, quando ele não está em combate, quando ele está entediado, de estar enjoado no acampamento, ele dizia que ele saía à noite para tomar vinho na casa do italiano. E ele se referia a algumas italianas presentes. Qual o tipo de relacionamento com elas? Não posso dizer porque ele não faz nenhuma menção. Porém, em alguns pontos, quando ele fala assim, fui à casa do italiano tomar vinho e tinha umas italianas, em alguns trechos, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui, vocês conseguem perceber uma marca? Tem um asterisco no final, que ele coloca de outra cor. Não é a mesma cor da caneta. Então, primeiro, isso me leva a supor que tenha sido acrescentado depois, numa leitura, numa releitura. Isso, em
várias ocasiões. Então isso me leva a supor o quê? Deveria fazer com que suscitasse alguma lembrança, que ele não ousou escrever, exceto num único contexto, quando ele faz uma referência a uma italiana, com esse mesmo asterisco em vermelho, e ele dá nome italiana, ele chama a italiana de Dora. Essa foi a última registro que ele faz de despedida dessa moça, é quando ele vai para um combate que no dia seguinte ele é aprisionado. O aprisionamento se deu no dia 31 de outubro de 44, numa ação do Grupo da Febre, no Vale do Sérquio, quando eles estavam no Morro de São Quirico, em direção ao Castelnovo de Gafanhana. Então era uma operação em que os brasileiros estavam indo bem, e aí houve um revés nessa ação. Os brasileiros, a companhia dele acabou ficando isolada, as demais retraíram, e nesse isolamento ficaram 17 homens numa casa, e 300 alemães cercaram essa casa. Então foi um combate duro. Eu vou ler aqui um trecho do combate. Ele disse que a casa cercada por esses 300 alemães, eles não tinham ninguém para ajudá-los nesse combate. Diz que quando chegamos na porta, um alemão com uma metralhadora agarrou-me pelos ombros e fui obrigado a deixar meu colega Milton, que já tinha estampado no rosto a hora da morte. Fui carregado para junto dos meus colegas. O alemão colocou-nos em frente a uma pedra e com a metralhadora na mão gritava como um louco, mas nós não compreendíamos nada. Então trouxeram os mortos e feridos deles e vi que tínhamos acertado muitos. Ele pensou na realidade que nessa hora ele fosse ser fuzilado, mas ele não acabou, ele acabou sendo feito prisioneiro e aí então ele é levado para a Alemanha. A respeito desse aspecto da história do Brasil, existem algumas interpretações. O general Mascarenhas de Moraes atribuiu essa derrota dos brasileiros ao excesso de confiança das tropas e à subestimação do poder de força do inimigo. O senhor José Alfio Piazon, dessa associação, ele escreveu naquele livro dos depoimentos dos oficiais da reserva que o que aconteceu é que as tropas foram largadas à própria sorte, elas tiveram um problema de fornecimento, de remuniciamento e de não envio de tropas de reforço. Houve até entre as tropas quem acusasse esses homens que foram feitos prisioneiros de covardes. O saldo dessa situação é que 17 brasileiros foram capturados, foram levados em princípio para um campo em Mantova, chamado de Gulag 399, que era um campo de trânsito, onde eles ficavam provisoriamente até serem mandados para a Alemanha. O seu Valdemar ficou internado no hospital, ferido, porque ele tinha estilhaços de armas, e ele disse que foi extremamente maltratado. E de lá eles foram levados, então, naqueles trens de gado, os mesmos tipos de trens que levavam os judeus para os campos de concentração. Foi levado para um campo em Moosburg, no sul da Alemanha, região da Baviera, chamado de Stalag 7A. Esse campo ele fazia parte de uma rede de campos da Gestapo, destinado a abrigar prisioneiros não comissionados, ou seja, somente aqueles com posto de tenente. Outros brasileiros, também aprisionados, como eu falei, 35, junto com o seu Valdemar 17, alguns deixaram registradas essas experiências no campo. Existe uma coleção do Exército, completando de História Oral do Exército, que tem depoimentos de 2 desses prisioneiros. Um deles, o senhor Amintas, que descreve detalhadamente o campo que o seu Valdemar não faz. O seu Amintas chega a definir o campo como um curral, cercado com arames farpados. Mas o que há em comum em todos esses depoimentos de prisioneiros, e mesmo o seu Valdemar, que tem uma resistência a entrar em detalhes sobre esse local, é a questão da fome, de comer neve para poder saciar essa fome, de viver como animais pestilentos, cheios de piolhos, de muquiranas. O seu Valdemar afirma que haviam 110 prisioneiros nesse campo em que ele estava.
mas ele sequer menciona o nome de qualquer um. Então, se a gente imaginar que ele foi aprisionado com 17 homens, que estavam na mesma casa, ele não menciona. Então, ele não menciona por quê? Será que eles não estavam juntos? Será que eles foram propositadamente separados? Ou será que a lembrança é tão dolorosa que não permite entrar em detalhes? Existe um livro de um prisioneiro judeu levado para um campo de concentração chamado Viktor Frankl. O nome do livro é Isso, um Homem. Ele reflete sobre essa questão da experiência da vida no campo. E ele fala assim, que não é necessária nenhuma explicação para quem esteve no campo. E a quem não esteve, jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós. Eu acho que essa definição do Viktor Frankl cai perfeitamente para explicar as dificuldades do seu Valdemar e entrar em detalhes sobre essa experiência. Quando o seu Valdemar estava naquela casa aprisionado, ele tentou, junto com o companheiro Eliseu, sair da casa para tentar buscar companhia, informar das dificuldades para mandarem reforços. O capitão da companhia não queria que eles voltassem para casa, mas eles acabaram voltando, se rastejando em meio a tiroteios, porque eles acharam que não seria leal com os companheiros que estavam lá, abandonar aqueles outros companheiros lá. O seu Eliseu contou a sua história para um jornalista, ele era de São José dos Campos, em 1947, e essa história foi publicada semanalmente num jornal da cidade, em formas de crônica, posteriormente compiladas num livro. O que diferencia, e eu volto para o começo, as histórias desses homens que passaram por essa experiência do cativeiro da do seu Valdemar? A questão do filtro do tempo, do filtro do outro. Alguns deles chegam a mencionar que chegaram a sofrer interrogatórios por parte dos alemães, porque é claro, o que é o prisioneiro? É um homem que vai passar informação estratégica, tática. Seu Valdemar não diz. O fato de não dizer não significa que tenha passado por essa experiência. Trabalho forçado tampouco. O seu Amintas, por exemplo, o seu Guilhermino, que é um outro que também passou pela experiência de aprisionamento, cuja história está naquela coleção que eu falei para vocês, História Oral do Exército, menciona a rotina de trabalhos forçados, de ter que coletar neve com a pá em frente à estação, com pouca roupa. Seu Valdemar não diz absolutamente nada. Então, aí a gente tem que entrar no nível da suposição. Né? Certamente é uma memória que incomoda, mas enquanto historiador eu não posso pôr palavras na boca dele. O historiador trabalha com documentos, com fatos que me permitam atestar as coisas ou não. Então, acabado o diário, eu fiquei com muitas interrogações e aí eu vou já chegar nisso com vocês. Com relação, então, ao saldo dessa situação, a gente vai ver que, de acordo com a corporação, primeiro a gente tem, quem passa por uma experiência de um cativeiro fica com um estigma, principalmente, imagina, para um soldado que é aprisionado, dando a sensação de um fracasso em batalha. De acordo com a instituição, quando um homem desaparecia em combate, poderiam haver 3 opções. Ou ele tinha sido capturado, portanto feito prisioneiro, ou desertor, ou morto. Consultando a documentação do seu Valdemar, junto ao Ministério do Exército, né, hoje essa documentação está toda no Palácio de Caxias, ele foi considerado desaparecido até junho de 45. E ele foi libertado dia 29 de abril, e eu vou chegar lá. Então eu queria só mostrar aqui o contraste dos números. Né? Foram feitos 35 prisioneiros brasileiros, e os brasileiros fizeram 20.573 prisioneiros alemães. E aí trazer uma reflexão sobre essa questão do que é ser um prisioneiro. Assim, o prisioneiro, o soldado, é aquele que não desperta compaixão, que dá a sensação, como eu falei, de ter falhado em missão. Até mesmo o filho do Stalin foi rejeitado pelo pai por ter se permitido, veja o termo, ter se permitido ser capturado. E aí, então, o seu Valdemar foi capturado no dia 31 de outubro de 45. Depois, então, quando as tropas brasileiras chegaram ali, a casa estava vazia.
e então, na data de 3 de novembro de 44, ele é considerado desaparecido. Ele ficou no campo de Mossburg até 29 de abril de 45, quando o campo foi libertado pelos americanos, e depois de lá ele foi levado para a França, para Reims, onde tinha o quartel-general das Forças Aliadas, onde foi assinado o termo de rendição. Depois ele foi levado para Nancy, Epinal, Dijon, e aí ele conta algumas coisas do gênero. Só a mera chegada dos americanos no campo já traz um tom de civilidade. Embora eles estarem no mesmo espaço, ele fala dos americanos que montaram duchas para eles poderem tomar banho. Ele fala de ter comido pela primeira vez e passado mal, que isso é muito normal, é tanto tempo comendo pouco. E aí ele chega a comentar que até chegou a engordar. E aí isso me lembra muito uma visão folclórica que existe no Brasil, que muitos de vocês já devem ter escutado. Quando os soldados voltavam mais gordos, as pessoas disseram assim, eles foram passear, voltaram mais gordos. Vocês já devem ter escutado algo do gênero. E aí depois ele voltou para a Itália, então para Pisa, de avião, foi para Alessandria, onde estava o pelotão dele, e depois se deslocou para Nápoles para voltar para o Brasil. Na volta para o Brasil, ele foi trabalhar em Ribeirão Pires, que era a cidade natal dele, a região do Grande ABC de São Paulo, como escarpelino. Escarpelino é essa atividade de cortar pedras com as mãos, vem a palavra na origem de um instrumento chamado escarpelo, que é um instrumento pontiagudo para cortar as pedras. Aí a gente começa a lembrar do mito de Sísifo, né? Pedra, opa, aí, pedra de novo. E aí eu fiquei com uma série de dúvidas e decidi que o diário por si só não respondia a uma série de interrogações que eu tinha. E tentei localizar, então, a documentação do seu Valdemar no acervo do Exército. A primeira questão que eu tinha em mente era de saber, uma vez feito prisioneiro, a Convenção de Genebra dizia que todo prisioneiro deveria passar por um interrogatório para saber se ele tinha sofrido torturas, enfim, as condições em que ele havia submetido. Essa documentação não existe, não foi localizada. Então, se ele passou por esse interrogatório, e eu duvido que tenha passado, e logo mais vocês vão entender por quê, ele não mencionou. Eu consegui localizar a ficha de saúde dele, e nessa ficha é feita uma inspeção, e na inspeção existem alguns registros que falam de marcas que ele tinha no corpo, em virtude, né, de lesões que ele sofreu durante as batalhas no dia do aprisionamento e que batiam com a descrição que ele havia feito. Um outro aspecto interessante, ele não passou por um exame de saúde mental. Então vocês imaginam, quem passa por uma experiência de um campo de prisioneiros, isso deve deixar marcas, não só visíveis, mas marcas no intelecto da pessoa. E mais adiante eu vou mostrar para vocês um texto que ele escreveu nessa volta, dele ao Brasil, que está no diário, onde ele relata muito constantemente de ele não conseguir dormir, dele acordar à noite com crises de choro, das pessoas não entenderem o sentimento dele. Então, existia um posto avançado de neuropsiquiatria na Itália que tinha o objetivo de atender esses homens e avaliar a saúde mental deles. Então, vamos lembrar, né? As últimas ações da febre na Itália foram em abril de 45, a guerra acabou 8 de maio, o Instituto de Neuropsiquiatria foi extinto em 6 de junho de 45, como que se acabada a guerra, os problemas deles tivessem acabado. E aí, então, num determinado momento da vida, ele se diz sem condições de trabalhar. Ele estava com 42 anos. Eu vou buscar o texto, porque ele não está muito fácil, verdade.
Então ele entra em 1962, junto ao Hospital Geral de São Paulo, onde é feito um exame psíquico. Eu vou ler para vocês o que está escrito exatamente nesse documento. Desde 1945, quando voltou da Itália incorporado à febre, ficou nervoso e não podia trabalhar. Após 6 meses sem trabalhar, por ter crises de choro frequentes e tremores nas mãos, começou a trabalhar numa pedreira como massateiro. Saiu, tornou-se pintor. Voltou a trabalhar na pedreira, sem registro. Não tem benefício de Instituto de Previdência porque seu trabalho é irregular. Às vezes, perde os sentidos e não sabe mais o que sucede. Há cerca de 3 anos, sente que piorou muito e não consegue trabalhar regularmente. Atualmente, com 41 anos de idade, não consegue concorrer no mercado de trabalho braçal. Para agravar sua situação, tem 4 filhos, um dos quais, de 12 anos, é débil mental. Bem, ele entra então em 62, com essa solicitação junto ao Hospital do Exército, para ser reformado, e após aquela ficha que descreve o estado de saúde, o laudo que eles chegam à conclusão é que ele tem uma reação depressivo-neurótica. Ele é classificado dessa forma, e em função disso consegue a reforma. Mas o que eu acho muito sutil é que em momento algum existe um diagnóstico do gênero aliando essa condição ao fato dele ter sido um prisioneiro de guerra. Quer dizer, ele passou por essa experiência e o ônus coube somente a ele. Eu tinha a hipótese de que ele tinha sequelas psicológicas, mas eu só pude afirmar isso a partir do momento em que eu consegui localizar essa documentação que atestava a minha hipótese. E aí, então, após ter essa constatação, ele foi reformado. Em momento algum, como eu falei, essa relação pelo fato de ter sido prisioneiro de guerra, e somente 13 anos depois ele morreu de leucemia aos 55 anos. E aí eu queria trazer o caso do Cabo Valdemar. Ele é um caso que elucida tantos outros anônimos em nossa história. Que são de homens que foram lutar pela liberdade, contra estados totalitários, e que trouxeram na bagagem a sequela de uma experiência de guerra, alguns feitos prisioneiros, outros não, mas todos esses efeitos psicológicos ficaram como um ônus deles, um ônus pessoal, e esses homens não constam em estatísticas alguma. Eu vou passar um pouquinho para frente e já volto lá atrás. Se a gente for buscar aqui, a gente consegue achar em livros que tratam da temática estatísticas sobre. Nós sabemos que foram 25.334 homens, morreram 467, 1.500 e tanto feridos em combate. Nós conseguimos precisar o número de acidentados, dos que sofreram doenças infecto-contagiosas, mas os que tiveram sequelas psicológicas, esses não fazem parte de qualquer estatística. Se a gente buscar jornais da época, logo depois da guerra, a gente começa a perceber que esses casos foram muito mais recorrentes do que se imagina. E aqui eu trouxe trechos de alguns artigos de jornais, alguns jornais até 1956, já tinha passado 11 anos do final da guerra, e a gente viu, sofria de neurose de guerra, com um cara que se matou em Copacabana. O outro, em 1951, vivem como párias dormindo nos bancos dos jardins e nas areias das praias. O outro, de 56, para defender os filhos, matou o marido a tiros, o homem portador de neurose de guerra ameaçar as crianças. Desesperada, a pobre mãe o abateu a tiros. Aqui embaixo, em 56, mais uma vez o pracinha tentou acabar com a vida. Vítima de neurose de guerra. E aí vem aqui o nome do pracinha. Então, eu queria, antes de encerrar, voltar aqui para ler para vocês um trecho
Quando eu falei para vocês que quando ele termina e volta para o Brasil, ele termina o diário no dia que ele volta para o Brasil. Aliás, eu vou adiantar uma informação que talvez alguém possa me perguntar. No período que ele teve no campo, ele escreveu? Analisando a forma como ele escreve, o tipo de linguagem, dá para perceber que foi escrito depois, no seu retorno ao Brasil. Seja pela forma, pelo tempo verbal, como pelo próprio ritmo do texto. Mas aí ele chega em julho de 45, lembra que eu li para vocês que ele ficou 6 meses sem trabalhar, e só foi arrumar trabalho em janeiro de 46. Nesses 6 meses, ele escreveu uma série de textos. Este é um dos textos que ele escreveu, e que eu vou ler para vocês, porque eu não sei se está fácil para vocês lerem. O título é Procurem Compreender. Não me julguem ao mal, nem tampouco egoísta. Não me condenem como ruim. Procurem compreender. Nunca esqueçam que me separei temporariamente deste mundo e fui para a guerra, da qual muitos não voltaram. Essa palavra guerra, para vocês, pode ser banal, comum, mas eu sei o que significa porque fui participante da última grande guerra. Ainda hoje, quando a ouço, sinto-me mal, contrariado. À noite, quando em meu leito solitário e triste, longe destes que não me compreendem e me julgam mal e ruim, é que sinto-me bem moralmente. Depois durmo e tenho pesadelos. Parece que ainda ouço e vejo tudo aquilo: sangue, gemidos e gritos de angústia. Acordo e lembro dos meus inseparáveis colegas que tombaram ao meu lado, às vezes aos meus pés, pronunciando sempre por último o nome sagrado: Mãe. O nome da sua noiva querida que jamais o verá novamente. Vocês não avaliam o estado moral de um combatente que após um árduo combate é ferido e aprisionado, que passou fome, frio, sede, enfim, tudo que é possível um soldado sofrer, vendo sempre em sua frente uma cerca de arame, que foi humilhado pelos seus semelhantes, que viveu vários meses pensando na sua desgraça e sem notícias de seus entes queridos, mas sofreu tudo com resignação, porque ele também matou, talvez um pai, um filho, ou um noivo que alguém esperava, e cuja espera foi em vão. Mas na guerra é preciso matar para não morrer. Agora ele voltou, mas não encontrou o conforto de que se faz merecedor. Vocês acham que ele é ruim. Vocês não compreendem. Procurem compreender. Ajudem-no a voltar a esse mundo que também é dele e que ele foi defender. Ele foi afastado de tudo e de todos para cumprir um dever sagrado. Foi defender a ti e a tua pátria, que também é dele. Valdemar Ceresoli, 25 de setembro de 45. Agora, vocês acham que lendo uma carta dessa, eu não podia dizer, tem mais coisa para descobrir sobre o seu Valdemar? Ele estava pedindo para ir atrás disso. Então, eu fui atrás dessa documentação pessoal e com o cruzamento com essa documentação, eu consegui fechar essa história e eu classifico como um dos inúmeros sequelados de guerra que o Brasil desconhece. Essa é a minha apresentação, agradeço a presença de vocês. Se tiver alguma pergunta e se eu souber responder, coloque no dispositivo.
esse livro, essa sua motivação para estudar isso, e que a gente não deixe essa história morrer. Tá? Muito obrigada. Aí eu falei que no final eu ia fazer esse link com o mito de Sísifo. Então eu acho que na realidade esse texto que ele escreveu já diz essa vida dele rotineira, né, infrutífera, uma vida meio que sem sentido, que sobe pedra, desce pedra, e depois, por ironia do destino, ele foi trabalhar caindo pedra, né? E outra coisa que eu queria acrescentar, quando eu disse que ele foi feito prisioneiro em 31 de outubro de 44, no dia 3 de novembro do mesmo ano, ele foi dado como desaparecido, porque aí a companhia certamente foi à casa onde eles estavam, e aí eu suponho, eu não posso afirmar, porque eu não achei essa listagem na documentação, que nesse momento o diário dele deve ter sido achado, porque aí os bens dos prisioneiros costumavam ser arrolados, quando no local onde eles estavam, levados para a sede da companhia, e uma vez que ele retornou, esse bem deve ter sido recuperado. Mas aí eu estou trabalhando no nível da hipótese. Na verdade, o meu é uma observação na tentativa de cruzar a sua pesquisa com o diário do meu pai, que estava aqui no celular, e depois eu posso te passar, mas há uma semana que ele retratou a semana toda, coisa rara no diário dele, que ele relatava dia a dia. E eu encontrei que tem um trecho que ele relata no dia 30 de outubro a inserção da seção de metralhadoras em Sanquirico. Até fico emocionada, porque eu nunca gostei de história, mas quando eu começo a cruzar essas histórias eu fico doida. Enfim, então tem um relato aqui, né? E como é a semana toda, do dia 30 ao dia 6, agora eu estava lendo rapidamente, um pouco mais para frente, que da terceira companhia tem relato de desaparecidos. Então, provavelmente, né, o seu Valdemar é um deles. Né? Obrigada a você. Obrigada por você por trazer essas coisas tão ricas para nós. Obrigada pela oportunidade. Sistina, Obrigado. Depoimentos por parte da família ou de conhecidos dele, você conseguiu alguma coisa? Poderia contar para a gente? Tentei, sim, mas ele não contava dessa experiência para ninguém. Que o filho que tinha mais condições de saúde à ocasião de fazer a entrevista sabia exatamente o que o diário contava, e ele às vezes nem se dava ao trabalho de tentar lembrar. Ele falava assim, mas você está no diário do meu pai, você vai ver. Então, não era bem isso. Eu queria saber a percepção da família, como ele lidava ao contar essas histórias, mas era um tabu. A questão do silêncio era abrangente à família. E a amizade com outros combatentes? Existia uma associação em Ribeirão Pires, eram 6 combatentes de Ribeirão Pires. Eles se reuniram durante algum tempo, mas já há muito tempo a associação foi fechada, não tem mais nenhum familiar, ninguém que eu pudesse recuperar alguma lembrança, alguma experiência que pudesse ser compartilhada. Não. se não tem, eu tenho mais uma. Queria que você destacasse para o pessoal de onde partiu o seu conhecimento desse diário, o seu interesse por esse diário. Boa pergunta essa. Eu falei para vocês que eu tive um tempo que eu fui empresário do setor de comunicação, eu fazia projetos de memória empresarial. Eu tinha um cliente à ocasião que era do CIESP, Centrozinho do Estado de São Paulo,
da unidade de Santo André, durante a ABC. E aí um dia ele chegou para mim com um evento e disse: eu tenho um presente para você. Para mim, olha, eu estou te dando um diário de guerra de um pai de um amigo meu, que é uma história bem interessante, quem sabe isso possa ser útil um dia para você. E eu recebi aquele diário, guardei, agradeci, mas eu pensei assim, não de estudo, não é uma temática que aquele momento eu me interessasse. Quando eu disse, no momento que eu fui conversar com o São Antônio Cruz, que eu fiquei ali, tem diário. E aí eu li o diário naquela ocasião, mas na minha primeira leitura, eu confesso que eu não achei muito potencial. Eu fiquei deprimida de ler o diário, porque ele é triste, né? Com a pandemia, sem poder sair para pesquisar nada, eu vou voltar para o diário do seu Valdemar. E aí eu confesso que eu fiz umas 3, 4 leituras até eu conseguir entrar num acordo com ele, como que eu ia contar essa história. Tanto que tem muita gente que me pergunta, como foi meu relacionamento com o seu Valdemar? E assim, foi etéreo, né? Porque eu em 72, eu tinha 8 anos. Então, mas eu tenho tal intimidade com ele, foram tantos anos, a gente naquela convivência diária, que eu acho que o diário tem até um mérito, sabia? Vou dizer. Não só de contar essa história de um homem que foi combater, um brasileiro que saiu lá numa cidadezinha pequenininha de São Paulo para combater na Itália, mas de um homem que passou por essa triste experiência, ter sido um prisioneiro de guerra, e que voltou num relacionamento consigo mesmo complexo e com aqueles do seu entorno. Então eu percebi que o relacionamento dele com a família não era um relacionamento bom. Mas eu acho que na hora que eu consegui publicar o livro, ter o livro materializado, eu consegui resgatar esse relacionamento. E por uma questão ética, eu decidi lançar o livro em Ribeirão Pires. Desse tamanhinho, de importância nenhuma, mas eu precisava fazer isso pelo seu Valdemar. E o filho dele morreu um mês depois. Esse mesmo que não sabia nada da história, ficou extremamente emocionado, ele nem pôde ir no dia do lançamento, porque ele estava de cama. Foi o neto, foi o bisneto, mas eu acho que eu consegui exercer esse papel de restaurar esse relacionamento entre eles, porque o neto e o bisneto veem hoje o avô de uma outra forma. Parabéns. Muito obrigado, bastante esclarecedor. Acredito que todo mundo conheça bastante a história da FEB na ida, né? O pós, que os filhos foram prisioneiros, é uma coisa que é muito pouco comentada, muito pouco publicada, né? A gente mesmo sabe de várias histórias que às vezes alguém foi pego no fronte, mas não dessa maneira que foi colocado aqui. De parabéns pelo trabalho que foi feito e queria agradecer em nome da associação poder contar com o seu conhecimento dando passado para nós. Muito obrigado. Uma próxima vez, quem sabe eu volto para falar dos amores na guerra, que é o livro que eu estou escrevendo. E quando a gente fala de amor, a gente imagina que é tudo alegria, não é tão alegria assim. Tem muita história triste no meio do caminho. Então, quem sabe uma próxima vez eu volto para contar essas histórias. Obrigada a todos. Eu queria pedir para o Kika e para a Liliana, por favor, podendo entregar uma lembrança para a professora ou não? Para a senhora Cristina, tem o certificado. Vamos tirar a foto. Muito obrigado mais uma vez.
vou convidar vocês para conhecerem o museu no segundo piso. Pode passar pela lojinha que serão bem recebidos. E deixar também já convidado, não vou usar a palavra intimado, que é muito forte, né? Convidado para o dia 28 do mês que vem, nós teremos uma nova palestra. Essa palestra vai ser apresentada pelo Marcos Carmo, e que está nos auxiliando no museu. No dia 28, também é um sábado, às 14 horas, nós esperamos vocês aqui no mês que vem. Okay? Muito obrigado pela presença de vocês todos. E nós também temos alguma necessidade, como todo mundo tem, nós estamos aceitando novos sócios. Quem puder ficar sócio na nossa associação, é um valor, vamos dizer que seria mais que módico, né? R$300 por ano, a R$25 por mês, e nos ajuda muito a manter as contas da associação, do prédio e tudo mais. Quem puder se associar à associação, no link, no site da Associação dos Peticionários, tem lá, só clicar seguir e ele vai abrir o quadrinho para colocar o nome, e o PIX é pago pelo CNPJ da própria associação. Quem puder se associar, agradeço de coração. Estamos tentando trabalhar aqui, mas precisamos de munição. Muito obrigado pela presença de todos vocês.